Bom, boa tarde. A gente está começando mais um webinar da Johnson Controls, que vem promovendo desde abril. Esse é um outro tema. Então, primeiramente, boa tarde. O tema é justamente quais são os portfólios de soluções de automação e controle para hospitais e laboratórios, e que também a Johnson nomeia como ambientes críticos. Ok? Então, meu nome é Thiago Dias Pinto, eu tenho 37 anos, sou gerente de desenvolvimento de negócio de um departamento que cuida do portfólio de controles da Johnson Controls. Quando a gente fala portfólio de controle, a gente inclui automação, dispositivos de controle como sensores, atuadores, válvulas. Então, todo esse portfólio é considerado controles e tem uma equipe específica da Johnson Controls para suportar essa linha de produtos. Então, meus dados estão nesse slide. Qualquer informação que vocês precisarem, vocês podem entrar em contato. O webinar está previsto para acabar por volta das 4 horas da tarde. Então, é um pouco mais de 1 hora. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem escrever no chat. Tem um espaço para vocês escreverem perguntas. E aí, no final da apresentação, o Felipe, que é o moderador do webinar, vai comentar essas perguntas e a gente responde. Okay? Como mencionei no início, existe um planejamento de webinar que a Johnson Controls está promovendo. Então, existem vários temas, dentre todo o portfólio da Johnson Controls, não só essa linha de automação e controle. Estamos justamente nesse dia aqui, certo? Do dia 4/5. E aí, hoje ainda vai ter um webinar para falar de soluções de vídeo e amanhã, então, tá aqui a programação. Os links para inscrição são postados no LinkedIn da Johnson Controls América Latina. Então, existe um post para cada webinar e lá vem um link para vocês se inscreverem. Ok? Então, inclusive, teve um webinar muito similar a esse assunto de hoje, que foi esse aqui, ó, Sala de Isolamento ao Combate ao 19, que é justamente parte do portfólio de soluções críticas para a sala de isolamento, e aí foi feito um webinar, o João Aguina fez um webinar sobre esse tema, então foi pertinente, e agora a ideia é completar o portfólio total da automação e controle para laboratórios de hospitais. A Johnson Controls é uma empresa que tem um portfólio amplo de produtos, então envolve desde ar-condicionado, segurança, combate, detecção, refrigeração industrial, soluções para varejo. Então, mas o tema desse webinar é justamente focar nessa linha de automação e controle, no qual eu sou responsável. Então, basicamente, aqui tem marcas mais conhecidas no Brasil, é justamente Metasys, Facility Explorer, PEN e TriTech. Eu vou explicar o que é essa marca nova da TriTech. Mas a marca não é nova, mas faz pouco tempo que a Johnson assimilou essa marca no portfólio dela. Okay? Então, demais webinars que eu mencionei é uma mescla de todos os outros portfólios da Johnson Controls. Mas, normalmente, quando se entra em detalhes sobre um webinar, fala mais em detalhes sobre um portfólio específico de produto. Okay. Essa é a agenda. A ideia é, nessa 1 hora, falar sobre TriTech e essa solução para ambientes críticos. E depois o portfólio de automação e controle, inclusive uma versão específica do Metasys que chama MVE, que é uma versão do Metasys para ambientes validados, e depois encerrar com um espaço para perguntas. Ok? Ok, então, TriTech. TriTech é uma marca, na verdade, que é fundada em 1985 nos Estados Unidos, e aí ela desenvolveu várias linhas de produtos, principalmente voltadas a ambientes críticos. Então, em 94, tinha uma linha de controladores de iluminação. Em 2008, se desenvolveu uma válvula Ventro, que a gente vai explicar como que funciona essa válvula Ventro para ambientes críticos. Uma linha de sensores e controladores e displays para ambientes críticos também.
como laboratórios, salas de isolamento e salas de operação, por exemplo, em hospitais. E em 2016, a própria TriTech adquiriu uma empresa de fabricação de capelas laboratoriais. Então, hoje, a própria TriTech tem a sua linha de capelas. E em 2019, a Johnson Controls adquiriu todos os ativos da TriTech. Então, toda essa linha de portfólios passou a fazer parte da Johnson Controls. E aí a Johnson Controls nomeou essa linha como Critical Environment da Johnson Controls. Então, agora a Johnson Controls tem uma linha para ambientes críticos, que é essa linha que veio como legado da TriTech. Okay? Então, é algo relativamente recente, 2019, o ano passado, e mais do que nunca estamos promovendo essa linha como parte do portfólio da Johnson Controls, que contempla, que expande o portfólio de automação e controle existente da Johnson Controls. Okay? O webinar, a proposta do webinar não entrar em detalhe das aplicações. Mencionei que já teve um webinar para falar sobre sala de isolamento e alguns princípios de controle, mas aqui são alguns exemplos de como esse portfólio atende diferentes ambientes, e um deles é uma sala de isolamento. Então, existe uma linha que são as válvulas Ventures, que são similares a caixas VAV, mas um princípio de controle totalmente diferente. Então, são válvulas, parece estranho o nome, mas realmente são chamadas válvulas, mas elas são similares à caixa VAV. E o objetivo dela é controlar fluxo de ar, vazão de ar, de maneira precisa. Existem transdutores de pressão, os controladores e os displays que monitoram a pressão, a temperatura e a umidade de um ambiente, mas também pode controlar. Por exemplo, aqui vocês estão vendo que é um controlador / monitor, que ele também serve como função de controle, se for o caso. Então, é ele que pode controlar a abertura e fechamento dessa válvula Venturi, um loop de controle de temperatura de uma máquina de ar-condicionado. Então, esse aparentemente é só um display, mas na verdade ele funciona como controlador também. E é claro que esse portfólio também integra um sistema de automação. A Johnson tem seu sistema de automação Methods como uma das opções, mas integraria e poderia ser monitorado por qualquer sistema de automação, qualquer sistema supervisor. Okay? E faz parte do escopo desse webinar falar sobre o Methods também. Okay? Aqui um exemplo de uma sala de operação também, uma aplicação muito similar, certo? Existe uma preocupação de manter a pressão corretamente nesse ambiente. E aí é claro que existem diferentes aplicações para como cumprir essa pressão desses ambientes críticos. Uma delas poderia ser através de uma válvula Venturi, que já mencionado, para controlar o fluxo de ar. E aqui também é um exemplo de uma outra aplicação do controlador monitor para uma sala de operação, por exemplo. Aqui é um exemplo em laboratórios ou capelas. Então, também essas válvulas Venturi podem ser usadas ou para controlar a pressão no ambiente laboratorial completo, inteiro, ou individualmente em cada capela, aqui numa capela de exaustão, certo? Imaginando que essas são capelas de exaustão. Então, aqui o objetivo é que tenha um controlador aqui nessa capela. Justamente esse controlador está principalmente preocupado em manter o fluxo correto nessa capela. E aí tem diferentes sensores. Um sensor que monitora a guilhotina, um sensor de pressão ou velocidade de ar, para estimar a velocidade de ar aqui, controlar uma válvula, né, como se fosse uma caixa VAV aqui em cima. Então, quando a gente está falando de laboratórios de capelas, poderia ser um controlador ou um display monitorando a pressão do ambiente como um todo, ou individualmente em cada capela. Okay? E aí tem a parte de controle e tem a parte mecânica, que é uma válvula Venturi, que a gente vai ver em detalhe mais para frente como que ela funciona. Okay? Então, quando a gente fala de portfólio dessa linha TriTech, que hoje, apesar de o seu legado vindo de uma marca TriTech, ela é comercializada como marca Johnson Controls.
E aí, basicamente, são um portfólio para salas, para controle de salas. Aí poderia ser uma sala de isolamento, uma sala de operação ou laboratório, no ambiente como um todo, que aí é uma linha chamada FMS. E basicamente vem duas montagens. Vem uma montagem que o display ele é bem pequeno, bem portátil, assim, digamos, ele é pequeno, ele é encaixado numa caixinha 4x2, e aí o controlador dele fica externo. Existe uma outra caixa que normalmente é colocada em cima do forro ou num painel, que é o controlador por si só, certo? E aqui é só o display, ele é bem pequeno para uma montagem no display. Ou poderia ser numa versão de embutir. Então, é uma versão maior, que ela ficaria embutida numa parede, por exemplo. E o controlador fica atrás dessa área que está embutida na parede. Então, tem diferentes montagens. O HMS é uma linha de controladores para a capela, especificamente. E aí a preocupação maior é a velocidade do ar na capela. E aí também tem outras variáveis aqui. Existe uma linha chamada CMS, que é uma central remota. Então, por exemplo, numa sala, eu tenho um ambiente com diferentes laboratórios, ou um hospital com diferentes salas de isolamento, ou diferentes salas de operação, e eu quero que num determinado ambiente, por exemplo, a sala da enfermaria, ou uma sala de monitoramento, eu quero ver as informações de até 4 ambientes diferentes. E aí essa central remota exibe os 4 ambientes numa única tela. Ainda haveria necessidade de colocar esses controladores em cada ambiente, mas ele permite enxergar as informações dos outros controladores numa única tela, de até 4 ambientes. Okay? E as válvulas Ventures, que eu sei que aparentemente está um pouco, para quem não conhece, está um pouco confuso entender o que é, mas vai ter uma parte da apresentação que vai explicar o que são essas válvulas Ventures. E uma linha de capela fabricada hoje pela Tratec, que faz parte da Johnson Controls. No caso do Brasil, ela ainda não está sendo promovida, mas internacionalmente ela é reconhecida como uma solução, sim, de capelas, e a Johnson fabrica, sim, capelas para ambientes laboratoriais, certo? Só um comentário, né? A capela nada mais é do que um ambiente em que um profissional faz experimentos aqui dentro da capela, correto? E como são experimentos contaminantes, o experimento aqui não pode escapar para fora da capela. E aí existe uma preocupação de manter um fluxo de ar correto para que gotículas ou justamente parte do experimento não esteja exposto para a pessoa que está fazendo o experimento aqui. Então, existe uma preocupação muito grande de manter o fluxo de ar aqui para que vá para a exaustão. Numa capela que é exaustão, existem capelas que não poderiam ser do tipo exaustão, mas nessa aplicação, principalmente do tipo exaustão, é essa a principal preocupação de controle. Okay. Aqui é um detalhe dos controladores. Então, já mencionamos diferentes montagens. Aqui a ideia é que é uma tela touch, colorida. Toda a tela é touchscreen, ela tem um alarme sonoro. E o que existe é uma solução patenteada hoje da Johnson Controls, que é justamente chamado Halo, que é uma areola, correto? Que justamente, quando montada na parede, ela reflete uma situação de alarme. Por exemplo, aqui está verde, mas se tivesse em aviso, o alarme estaria em amarelo ou vermelho. Então, é justamente algo diferenciado numa montagem, num ambiente que aí fica bem evidente para quem está monitorando que está acontecendo algum problema no controle, no ambiente. Então, antes de abrir uma porta, ou antes de fazer qualquer tipo de operação, fica mais evidente um problema. Além do alarme sonoro, que dá para silenciar também clicando na tela aqui. E aí tem como colocar o nome da sala, a foto está pequena, mas tem como colocar um nome. E tem como, para salas de isolamento, principalmente, tem como definir se a pressão positiva ou negativa é direto no display. A pessoa tocaria aqui e mudaria para positivo ou negativo. E tem como colocar uma senha também, na verdade. Dependendo do nível de operação, a pessoa é obrigada a colocar uma senha para mudar esses tipos de parâmetro.
E aqui embaixo tem a temperatura e umidade. Aqui é um exemplo que está em grau Fahrenheit, mas é perfeitamente possível mudar para grau Celsius. Aqui é a mesma funcionalidade, só que montado na opção de embutir. E aqui é a central de monitoramento remota, que aí você pode monitorar até 4 ambientes. E ele reflete o nome que está na sala aqui, né, o nome de cada display. Ele, por default, por padrão, já vem protocolos de comunicação, BACnet. Então, independente do sistema supervisório ou do sistema de automação, é possível supervisionar todas essas variáveis e mudar parâmetros, inclusive, remotamente via BACnet. Okay? Aqui, sim, existem slides específicos para explicar o que é uma caixa Venturi, uma válvula Venturi. Então, se a gente vê justamente nessa aplicação aqui de uma sala de isolamento, essas são válvulas Venturi. E o objetivo dela é justamente que uma sala de isolamento tem uma pressão específica para ela trabalhar, certo? Ela, dependendo da condição do paciente, a pressão pode ser positiva ou negativa. Então, se é um paciente que está com uma doença contaminante, tem que ser uma pressão positiva. Não, desculpa, negativa. Para que, por exemplo, quando você abre essa porta aqui, eventuais contaminantes que tem no ambiente não saia para fora do hospital, seja contido. Então, conforme você abre a porta, a pressão, sendo negativa, vai exaurir todo esse ambiente. Nesse ambiente da sala de isolamento. Se é um paciente que está com problema de baixa imunidade, por exemplo, então não pode receber, aí a pressão é o contrário, certo? É positiva. Ao abrir uma porta, não vai entrar nada do ambiente externo na sala, porque justamente a pessoa pode estar com baixa imunidade ou estar com ferimentos que não podem receber nenhum tipo de bactéria externa. Então, o que garante esse funcionamento é justamente o controle da pressão no ambiente. Existem diferentes aplicações e diferentes soluções de ar-condicionado para garantir isso. Uma delas, ou é colocar uma caixa VAV, ou uma caixa VAV controlando o fluxo de ar. Então, se eu insuflo mais do que é exaurido, a pressão é positiva, porque eu estou insuflando mais ar do que eu estou exaurindo, então automaticamente a pressão se torna positiva. Então, o objetivo aqui é justamente controlar a vazão de ar. E uma válvula Venturi controla isso mecanicamente. Então, se o objetivo desse equipamento é sempre garantir uma vazão de ar, por exemplo, uma vazão de 1.000 metros cúbicos hora, num ambiente que tem variação de pressão no duto, porque existem diferentes salas de isolamento, existem portas abrindo, portas fechando, então é dinâmico, o ar-condicionado é muito dinâmico. Então, o fato de você colocar uma caixa VAV ou uma válvula Venturi é para garantir o fluxo de ar naquele ambiente, que é crítico. Então, uma válvula Venturi faz isso ela não depende de um atuador. Eu sei que tem um atuador aqui, mas a gente vai falar desse atuador posteriormente. A ideia aqui é que mecanicamente essa mola aqui, essa aqui é a seta do fluxo do ar. Então, conforme tem variação de pressão entre antes e depois desse cone, essa mola automaticamente recua ou avança esse cone para garantir sempre o fluxo de ar correto. Então, mesmo que haja variações na pressão de ar, mecanicamente essa válvula, por isso que o nome é válvula, ela mantém o fluxo de ar. Um exemplo aqui, né? Embaixo. Então, aqui é um exemplo, uma animação, na verdade, né? Por exemplo, aqui está tendo diferença de pressão. Então, quando tem menos pressão, esse cone recua para permitir mais fluxo de ar. Quando tem mais pressão, o cone avança para permitir menos vazão de ar. O objetivo aqui ele está sempre entregando uma vazão fixa, uma vazão constante, né? E o que é crucial para o ambiente que a gente mencionou, principalmente esses três: sala de isolamento, sala de operação ou laboratório. Ok? Então, esse daqui é o controle independente de pressão dessas válvulas Venturi. E existem aplicações que
esse slide anterior aqui, que é independente de pressão, ele está sempre entregando a mesma vazão, por exemplo. Tá? Ou seja, está havendo variação de pressão para entregar uma vazão fixa. Aqui é caso eu queira desenvolver uma solução de que eu quero que a vazão seja variável. Então, dependendo das condições do ar-condicionado, eu quero que agora seja 300 CFM, poderia ser metros cúbicos hora, aqui está uma unidade americana. Então, aí que entra a possibilidade ou a necessidade de ter um atuador. Aí o atuador está calibrado de fábrica para que, conforme eu recuo ou avanço todo o conjunto, eu estou mudando o quanto de vazão que eu quero naquele determinado momento. E esse cone ainda continua trabalhando independente. Então, é como se aqui eu estivesse mudando o set point. Agora eu quero 1000 CFM. Ele avança todo o corpo e conforme independente da pressão, como a gente mencionou antes, esse cone ainda vai continuar trabalhando para garantir 1000 CFM. Tudo isso muito calibrado de fábrica. Tanto é que quando é adquirido uma válvula ventre dessa, se diz qual que é a vazão necessária para cada aplicação. Ok? Eu sei que talvez é um tema técnico, mas basicamente uma válvula ventre, a gente mencionou dos displays, dos controladores, e a válvula ventre nada mais é do que uma solução precisa e segura para manter o fluxo de ar de um determinado ambiente. Sem depender, aqui justamente é uma foto de um volume constante, que ele está fixo de fábrica ou fixo em campo com a vazão que você quer, e aqui é uma função com o atuador. O atuador só é necessário para aplicações que eu preciso mudar o fluxo de ar, por qualquer motivo que seja necessário. Aí tem a montagem no atuador, ou pode ser volume constante de ar. Né? Então aqui, um comparativo, resumo, digamos assim, das vantagens de uma válvula ventre com uma caixa VAV para ambientes críticos. Na verdade, a caixa VAV é muito utilizada para conforto, edifícios, para ambientes não críticos. Mas, de fato, existe quem está acostumado com ambiente de ar-condicionado que tem caixa VAV, sabe que não é a melhor solução possível com relação à confiabilidade, porque N coisas podem acontecer para que uma caixa VAV dê problema. O atuador pode se soltar, a mangueira pode se soltar, pode ter um entupimento, por exemplo, dos tubos de pitot, o damper aqui interno pode se deslocar e ter dado defeito. Nada disso acontece com uma válvula ventre, certo? Ela é totalmente mecânica, digamos assim, ela é 100% mecânica, então não existe obstrução também. Então basicamente, os comparativos aqui, né? Atuação mecânica, independente de pressão. Já uma caixa VAV, ela lê a pressão através de um tubo de pitot, que são esses, vai para um controlador, o controlador processa essa informação e comanda um atuador para corrigir uma vazão. Justamente isso faz com que tenha um tempo de resposta lenta, já que é uma resposta instantânea, que a gente está falando do tempo de atuar uma mola para corrigir a vazão. Também tem menos obstrução, então praticamente não, é muito raro dar algum problema de manutenção numa válvula ventre. E também um tema de instalação e balanceamento. Uma válvula ventre, ela vem de fábrica para aquela vazão. Então, ela pode ser recomissionada, sim, ela pode ser recomissionada, mas ela já vem de fábrica calibrada para uma determinada vazão. Já uma caixa VAV, ela é feito um balanceamento em campo, certo? Então, e também existe uma preocupação com curvas no duto. Então, justamente, ou seja, você só pode colocar uma caixa VAV, por exemplo, depois de 1,5 m do duto, de uma curva de um duto. A válvula ventre é menos suscetível a isso, porque o princípio de funcionamento dela não depende tanto de um fluxo laminar de ar. Okay? Então, também, basicamente, esse é um comparativo entre uma válvula ventre e uma caixa VAV. Ok? Então, a parte de perguntas é para o final do webinar.
mas se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem ir escrevendo aí, que aí no final a gente revisa, ok? Então, a segunda parte desse webinar é justamente a gente falou sobre esse portfólio, então, né? Vou voltar rapidamente aqui. Falamos justamente desse portfólio específico para ambiente crítico, tivemos um legado da aquisição da Johnson com essa empresa Twartec, que era especialista nessa linha de soluções. Então, toda essa linha, a Johnson agora também é especialista numa linha de ambientes críticos para controle e monitoramento. E a gente não está falando só de um display e um controlador, certo? A gente também está falando de uma solução justamente para ambientes críticos, para garantir um fluxo de ar. E aí a Johnson tem uma linha de válvula Venture que garante o fluxo de ar nesses ambientes que são críticos. Okay? Mas a Johnson também tem uma linha de automação e controle que, sim, quando a gente fala de hospitais e laboratórios, é muito comum ter uma necessidade muito mais do que um edifício comercial, de repente, é necessário, é muito crítico também a necessidade de ter automação não só de todos os ambientes como um todo. Então, a Johnson também tem uma linha de automação, uma delas é Methodist, e vamos falar rapidamente dessa linha de automação e também de todos os seus periféricos. A Johnson também tem uma linha de sensores, atuadores, que faz parte da entrega de um sistema de automação e controle. Ok? Então, o Metas está fazendo 30 anos. Esse ano, 2020, o Metas está fazendo 30 anos. Então, ele está indo para uma quarta geração, na verdade. Esse ano, o Metas está entrando numa quarta geração. É como se os logos acompanhassem isso. 30 anos numa história de automação é justamente desde os primórdios de automação predial. E aqui um exemplo de uma foto do lançamento da Ashland em 1990. Okay? Então, no Brasil, América Latina, globalmente, o método é bastante presente e reconhecido como uma plataforma de automação confiável. A gente tem clientes que têm método instalado no Brasil já fazem 20 anos, 25 anos, e com, vocês terem noção, o mesmo hardware, o mesmo painel funcionando até hoje. Então, existe um compromisso muito grande da Johnson Controls em entregar um sistema confiável e faz parte da história do método nesses 30 anos. Aqui uma arquitetura rápida. Essa arquitetura não difere muito de uma arquitetura tradicional de um sistema de automação. Então, é tradicional de um sistema de automação ter seus dispositivos de campo, seus controladores, que são os controladores que realmente ficam em painéis, recebendo os sinais desses dispositivos de campo, ou enviando o comando para esses dispositivos de campo. E, normalmente, não é uma regra, mas existem gerenciadores, e os gerenciadores nada mais é do que concentrar as informações desses controladores e reportar para um servidor. E, normalmente, o servidor é o que entrega a interface para um operador reconhecer alarme, ver alarme, mudar parâmetros, ver telas gráficas. Então, com relação a isso, o Metas não é muito... na verdade, é padrão de mercado esse tipo de arquitetura. Então, o Metas, só para exemplificar, quando a gente fala de Metas, na verdade, a gente está falando não só um software, mas inclusive os hardwares que envolvem a entrega de um sistema de automação como um todo. O que difere hoje o Metas, eu sei que o propósito do webinar era justamente falar sobre soluções para laboratórios de hospitais, mas justamente quando a gente estava elaborando isso, talvez não são. Ambientes como hospitais e laboratórios exigem tempo de resposta rápido, preocupação com economia, investimento e operação. Então, nada mais faz sentido do que ter um sistema de operação para garantir esses requisitos. Então, aqui, brevemente falando da interface. Então, o que a interface aqui é justamente uma proteção do investimento. O sistema Metas hoje é 100% HTML5 e é uma interface muito intuitiva, muito rápida. Rápida aprendizado e como se fosse mexendo numa aplicação de celular ou tablet. Então, essa tela que a gente configura, por exemplo, com um computador, ela funciona em tablet e celular, tela gráfica 100%. E
e ela é voltada para dispositivo móvel. Então, não existe clique com o botão direito, por exemplo, do mouse, porque em celular e tablet não existe clique com o botão direito, certo? Então, tudo foi pensado para dispositivo móvel também. Então, se a gente está falando que o investimento de automação tem que durar 10, 15 anos, já é um sistema que hoje já está pensando no futuro para que esse sistema possa atender às necessidades daqui 5, 10, 15 anos, que é justamente pensado em dispositivo móvel. A ideia de um operador ficar dentro de uma sala só operando, talvez num prazo médio já não aconteça isso. A ideia é que o operador sai e tem outras atividades, ele não precisa ficar parado numa central de operação, certo? Então, essa é a visão do Metras para daqui 5, 10 anos. E ela é 100% em português também, a gente gosta de ressaltar isso. Muitas telas e muitos exemplos que a gente mostra é um demo em inglês, mas ela funciona 100% em português. Eu digo a interface mesmo, os comandos, as ferramentas, é tudo 100% em português. Okay? Aqui são vários slides, mas a gente vai percorrer eles rapidamente. Então, aqui é um exemplo de um hospital, aqui é um demo que está nos Estados Unidos, que justamente os itens estão os tags estão em inglês, porque foi feito por uma base de dados em inglês, mas os tipos a navegação, a interface está em português. Né? Então, aqui é um exemplo justamente de um hospital. Então, uma das características do Metras que difere de outros sistemas é que tem um campo de busca. Então, por exemplo, o operador pode buscar pelo nome do equipamento, o nome do espaço aqui no campo de busca. E aí ele aparece uma lista. Então, eu digitei, por exemplo, eu digitar fancoil 10, ele mostrou todos os fancoils 10 aqui. Ele não precisa se preocupar em buscar e navegar. Porque, de fato, num celular, a pessoa não vai ficar navegando no celular para encontrar um equipamento. O objetivo é localizar um equipamento e entrar nesse equipamento. Outra coisa característica que tem é uma hierarquia de equipamentos. Então, por exemplo, aqui a gente está no piso 1, aqui tem uma planta baixa, aí nesse piso 1 ele é atendido por um fancoil. Por exemplo, aqui está nomeado Air Handling Unit 1, seria uma unidade de tratamento de ar. Aí a própria interface ela é construída de uma certa maneira de que ela relaciona a hierarquia de equipamentos. Então, por exemplo, esse fancoil, o próprio sistema diz que esse fancoil depende do fornecimento de água gelada dessa central de água gelada. Então, para sites muito complexos, que justamente hospitais, indústrias e laboratórios, pode ser que você tenha mais de uma central de água gelada, pode ser que você tenha mais de um edifício. Então, isso aqui ajuda muito o operador a dizer, olha, pode ser que essa temperatura de suflamento está alta justamente porque a temperatura de água gelada está alta. Então, você não precisa ficar se preocupando em navegar em diferentes telas para entender isso. E aqui é um exemplo de uma caixa VAV. Se a gente tivesse entrado dentro de uma caixa VAV, justamente ia falar isso. A caixa VAV depende desse fancoil e esse fancoil depende dessa central de água gelada. Então, se é num hospital ou num laboratório, daria para colocar, por exemplo, que aquele controle lá daquela sala de isolamento depende desse fancoil e esse fancoil depende dessa central de água gelada. Dá para montar N níveis de hierarquia para ajudar o operador a entender o que está acontecendo. Esse é o objetivo do sistema de automação. Aqui o exemplo é uma outra maneira de visualizar a tela, que isso é configurável. Então, aqui está um exemplo de uma tela, aqui está tudo o que aconteceu de histórico, aqui está um gráfico e aqui está os pontos. Aqui está em inglês também, né? Mas seria perfeitamente possível em português. Aqui está uma tela conceito, que justamente o que dá para fazer num sistema de automação, dá para tornar ele mais amigável, assim, digamos. Então, aqui é uma animação justamente de uma sala de cirurgia, que daria para que é um exemplo de um conceito, mas daria para você elaborar, por exemplo, uma animação que o operador clicar, ele traria no ambiente. E isso aqui, por exemplo, foi elaborado um GIF, e aí o GIF dá para iniciar a animação dele ou terminar a animação dele. Então, gera um aspecto ou numa sala de cirurgia, ou num laboratório até mesmo. Né? Então, por exemplo, aqui está um exemplo de um laboratório, que está justamente animando, e aí daria para toda essa modelagem 3D foi feita num software à parte, sim,
mas foi feito com o escopo de um serviço da Johnson Controls num hospital ou no laboratório. É possível fazer esse nível de tela no sistema para que fique o mais amigável possível. E aí, aqui exibiria os pontos e todas as outras funcionalidades que a gente está falando. Aqui o exemplo de um alarme. Então, só para enfatizar o que difere o Metas de outros sistemas, né? Aqui foi selecionado esse alarme. Aí no próprio alarme ele mostra essa hierarquia de equipamentos também. Por exemplo, deu um alarme, ao invés de uma caixa VV, poderia ser, por exemplo, numa sala de operação. No próprio alarme, o operador ia ver essa hierarquia. Ó, essa sala de operação depende dessa máquina, que depende dessa central de voz de alarme. Então, não adianta você analisar só esse equipamento. Analise os outros também. Então, é esse nível de hierarquia que o sistema entrega também. Aqui é um exemplo de programação horária. E aqui é uma funcionalidade também que o Metas tem de uso de layers. Então, é possível... Aqui é um exemplo de uma tela em desenvolvimento, que justamente é possível, primeiro, você editar a tela dentro do navegador. Então, você não precisa de um software a mais para fazer telas gráficas no sistema de automação. O próprio operador ou o próprio cliente tem autonomia de fazer suas próprias telas gráficas direto do navegador, porque isso aqui é uma tela do navegador, né? Por exemplo, do Chrome. Um outro recurso interessante que vai ser lançado na versão 11 do Metas, que hoje o Metas está na versão 10.1, é um recurso de detecção de falhas. Isso é muito interessante, porque aí todas essas funcionalidades que a gente está mencionando no sistema de automação é para que o operador seja o mais autônomo possível e que o sistema trabalhe o máximo possível com o operador, certo? Para que realmente ele tenha outras funções ou que eventualmente outras pessoas podem atuar como uma contingência de um operador, por exemplo. Então, o objetivo de um sistema de automação é que a utilização dele seja o mais amigável, o mais fácil possível. E aqui, o que é uma detecção de falha, por exemplo? Então, o alarme, o que é um alarme? Num ponto de vista do sistema de automação. Um alarme é considerado uma ação imediata. Quando ocorre um alarme, ocorre um evento e normalmente um alarme requer uma ação imediata. Por exemplo, alarme de nível baixo da caixa d'água, por exemplo, o alarme de temperatura alta da central de água gelada. Quando ocorre esse alarme, normalmente é para que haja uma ação imediata. Aí é comunicado ao pessoal da manutenção e aí tem uma ação imediata para resolver esse alarme. Detecção de falhas necessariamente não requer uma ação imediata. É uma detecção de desvio de funcionamento, digamos. Aí, normalmente, o desvio de funcionamento, você vai fazer uma análise mais a longo prazo, por exemplo. Quantos desvios de funcionamento ocorreram num determinado dia, num determinado mês, e por quanto tempo isso ficou ativo. Então, isso é uma detecção de falha. E aí tem um exemplo na próxima tela, mas... Então, detecção de falha é justamente isso. Avaliar se um equipamento está funcionando como deveria e notificar, finalizar, evidenciar, digamos assim, que esse equipamento não está funcionando como devia. Ele continua funcionando, não é que ele parou de funcionar. Ele continua funcionando, mas foi detectado que ele está tendo, por exemplo, uma temperatura alta, mas ele continua funcionando. Não é que o operador tenha uma ação imediata para resolver isso, por exemplo. Uma temperatura alta no ambiente. O operador, não há necessidade de notificar um alarme para o operador para ele tomar uma ação imediata, porque de fato não tem ação nenhuma, ele vai ver que o equipamento está funcionando. Então, ok, está funcionando, o que eu posso fazer com relação a isso? É só um alarme que eventualmente pode atrapalhar o operador em analisar outros alarmes que são mais críticos. E uma triagem de falha, na verdade, é justamente a partir de uma detecção de falha, que também poderia ter um nome como desvio de funcionamento, quais são as eventuais ações que um operador pode ter para essa falha. E aí o próprio sistema tem condição de recomendar algumas ações para eles. Olha, você já fez isso? Você já fez isso? Já tentou fazer isso? Então, basicamente, são dois módulos
que o sistema vai vir disponível no Metras na versão 11. Então, na próxima tela tem um exemplo. Então, aqui o texto está em inglês, mas vai estar 100% em português, ok? Que são lançamentos, assim como outras funções que já existiam no Metras. Então, aqui é justamente uma detecção de falha de temperatura baixa num fancore. E aqui é justamente uma análise que é feita. Então, antes de gerar essa detecção de falha, o próprio sistema faz análise. Então, está vendo que o amarelo aqui é o estado do ventilador? Então, antes de ele gerar falha, ele esperou que o ventilador pelo menos esteja ligado por, não sei, 10 minutos antes de detectar a falha. Caso contrário, seria uma falha, um falso alarme, digamos assim, né? E aqui ele faz análise de vários pontos, porcentagem da válvula, set point, temperatura externa. Então, existe uma regra aqui. Então, aqui ele justamente está dizendo, olha, baseado na análise de funcionamento desse equipamento, ele não deveria estar com temperatura baixa no insuflamento. Porque a válvula está aberta, o set point está dentro de um set point considerado normal, a temperatura externa está normal também, considerando assim. Então, o ventilador está ligado e, ou seja, vê o que está acontecendo aí, porque realmente essa máquina está com desvio de operação. Então, não é um alarme, né? Um desvio de operação. E aqui o que está preenchido de vermelho é justamente o tempo que isso ficou, né? Então, vejam que ficou por 5 horas essa falha. Durante um dia inteiro ficou 5 horas. E aqui mostra as últimas atividades que foram feitas. Por exemplo, um operador tomou nota, teve uma falha no equipamento, alguém pode ter dado um comando forçado, que é um override. Então, isso aqui é uma detecção de falha, ok? E aqui é justamente ações que o sistema automaticamente recomenda para essa detecção de falha. Então, aqui, por exemplo, possíveis causas. Aqui não sei se dá para ver que está pouco, a resolução está pequena, mas 28% das situações que ocorrem isso é devido a um comando do operador que colocou manual algum ponto. 23%, aqui está um exemplo de água quente, mas no caso do Brasil poderia ser perfeitamente água gelada. Então, 23% das vezes que isso ocorre é porque a temperatura da água gelada, por exemplo, está muito quente. E como que ele chega nessa porcentagem? Justamente através de um feedback do próprio operador. Então, para esse alarme aqui, o operador vai falar, olha, a temperatura externa está extrema, muito fora do normal. Tentei, mas não resolveu. Aí, o próprio operador vai dando inputs aqui, que com o passar do tempo, o próprio sistema cria uma base de dados, para a sua instalação, para o seu site, 15% das vezes foi resolvido vendo, por exemplo, o sensor não está mal localizado, está mal localizado, por exemplo. E aí o operador vai construindo umas possíveis causas com base no feedback do próprio operador, do que foi resolvido esse sistema. Então, se a gente está falando que justamente hospitais, laboratórios são equipamentos críticos que devem ser analisados o mais rápido possível, a gente acredita que o Fall Detection seja algo interessante para esses ambientes críticos. Okay? Então, esse Fall Detection vai estar disponível numa próxima versão do método. Aqui, só para esclarecer que o Metras, sim, tem a sua linha de equipamentos em campo, só que, na verdade, o Metras comunica com outros sistemas também, ok? Comunica via Modbus, via BACnet, é um sistema aberto no ponto de vista de que ele é integrável com outros sistemas, outros controladores, outros sistemas supervisórios, ok? Então, um exemplo aqui, né, o dispositivo de BACnet de terceiro. Então, por mais que uma instalação tenha sistemas de terceiro, é possível manter grande parte do hardware existente e subir para um supervisório Metras, ok? Justamente porque tem toda uma preocupação de certificação BACnet, por exemplo, e também conversa em Modbus. Aqui, eu acho que quando a gente está
evidenciando os diferenciais do Methods e das soluções de controle da Johnson Controls, cabe ressaltar a ideia de que todas essas lógicas de controle que a gente mencionou para fan coil, com desumidificação, reaquecimento, renovação de ar com CO2 ou não, central de água gelada, é uma biblioteca da Johnson Controls. Então, não ou seja, faz parte da oferta do Methods lógicas, padrões embutidas nos seus equipamentos de campo. Então, não é que, eventualmente, um técnico acha que a máquina deve funcionar dessa maneira, acha que a máquina deve funcionar com esse tipo de temporização, que é a melhor maneira. Na verdade, a Johnson já tem uma biblioteca testada, comissionada, que é utilizada globalmente. Então, isso faz parte de uma oferta de sistema de automação Methods, ok? Essas lógicas padrões mais eficientes possível para esses tipos de equipamentos. E, além disso, permite customizações também. E tem todas as certificações de primeira linha de equipamentos, né? Desde certificações BTL, certificações UL nos Estados Unidos e CE Mark na Europa. Então, não é à toa que, por isso que os hardwares Methods, eu mencionei no começo, que existem instalações que o Methods dura 20 anos, 25 anos o hardware, justamente por essas certificações garantirem que é um produto de qualidade. A Johnson Controls também tem uma linha de sensores e periféricos. Então, não é só o software ou o controlador, também tem uma linha completa de periféricos e sensores com fabricação Johnson Controls. Então, todas essas qualidades, as certificações também estão nos periféricos, que envolve desde sensores CO2, temperatura, termostatos, sensores de temperatura para ambiente externo, duto, transdutores de pressão. Então, tudo isso está à disposição também para um ambiente de controle, principalmente hospitais e laboratórios que são críticos a esses controles. Tem um portfólio de válvulas rotadoras também. Aqui, para a gente não se estender muito, também está aqui disponível. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem procurar algum representante da Johnson Controls, entrar em contato comigo, mas a Johnson também tem a sua linha de atuadoras de válvula. Aqui o exemplo como que justamente um portfólio de sensores é aplicado numa unidade de tratamento, envolve todos os periféricos possíveis, e a Johnson tem expertise em entender os periféricos, fabricar os periféricos, justamente faz parte e é crítico no controle. Então, não é só uma empresa de software, na verdade. A Johnson Controls é uma empresa também que tem preocupação em entender e fabricar esses dispositivos que também são muito importantes no ambiente crítico. Aqui é um exemplo de uma central de água gelada também. Okay. Aqui a gente falou, então, começamos a apresentação justamente falando do portfólio específico para ambientes críticos da Triatec. Falamos do Metas e toda a sua oferta de controle de automação, que sim, também acreditamos que é muito crítico para ambientes complexos, porque hospitais e laboratórios são ambientes complexos, sabe? Eles não são máquinas tradicionais de ar-condicionado, não são projetos tradicionais de ar-condicionado. Então, sim, a Johnson, o Metas é conhecido também para controlar esses ambientes. E o Metas tem uma opção de software justamente para laboratórios que necessitam ter essa certificação norte-americana, que é a FDA 21, então, que justamente para garantir auditoria, proteção em alterações no sistema. Então, existe uma versão do Metas que é justamente para ambientes validados, que chama MVE, e sim, está disponível, e qualquer oportunidade que for necessária, podemos entender melhor como se aplicar esse sistema em clientes. Aqui mais voltado aos laboratórios ou eventuais hospitais que tem um departamento, ou um andar, ou uma parte que existe sim a necessidade de ter um ambiente validado.
também pode ser validado através dessa opção específica do Methods. Okay? Aqui, rapidamente, quais são produtos relacionados a laboratórios e hospitais que a Johnson tem previsão de lançar ainda esse ano? A gente mencionou a válvula Venturi, então está sendo previsto uma variação de uma válvula Venturi com um princípio de funcionamento mais parecido com caixa VAV. Digamos que é o meio termo entre uma caixa VAV e uma válvula Venturi, é essa válvula EcoAir. Ela tem um damper, o funcionamento dela não é parecido com a válvula Venturi, mas ela entrega velocidade e tempo de resposta rápido, mas talvez não seja para as mesmas aplicações da válvula Venturi. Então, sim, vai completar o portfólio desses controles de válvula para fluxo de ar da Johnson Controls, ok? E o display que a gente mencionou no início, na verdade, ele vai ser renovado para esse layout. A tela vai ser maior e ele ainda vai manter o anel, a auréola em volta patenteado. Os ícones, bom, ele ainda vai continuar sendo touchscreen, vai dar para você colocar um nome, ou seja, não vai perder nada das funções que já tem atualmente, pelo contrário, vai incluir funções novas. E, inclusive, vai funcionar com luvas de borracha, porque muitos touchs no mercado não funcionam com touchs de borracha. E aí existe uma preocupação, um procedimento para que um touch funcione ou coloque necessidade de colocar botões físicos. Então, as informações preliminares, esse lançamento ainda vai ser feito, mas a gente pode assumir que vai ter todas essas funções, sim. Okay? Também vai estar disponível em breve. Okay? Aqui também está tudo em inglês, mas a expectativa é que, na verdade, toda a interface está em português também, mas mesmo que eventualmente não saia em português, as unidades vão funcionar em padrão sistema internacional, grau Celsius e Pascal, por exemplo. Vai ser configurável, né? A gente está quase concluindo o webinar, mas só para mencionar que no Brasil temos essa maleta de demonstração, tanto da válvula Venturi como dos controladores, e que caso alguém tenha interesse de uma demonstração em campo, entender o funcionamento, ou projetistas, consultores, entender como funciona, podemos sim fazer uma visita e explicar como funciona. Só entrar em contato com o representante de vendas da Johnson ou diretamente comigo, e aí agenda e avalia a necessidade. Okay? Aqui é interessante mencionar, porque apesar do webinar ser uma apresentação pura de produto e suas funções, na verdade a Johnson Controls ajuda com todo o ciclo de um edifício. Então, na verdade, a Johnson tem um escritório de execução de projetos, tem um escritório de serviços, a gente conversa com consultores e projetistas também, então a Johnson tem um compromisso de ajudar com todo o ciclo de um edifício, desde a construção, entrega de um edifício novo, manutenção, reparo e retrofit, e redesenho, o retrofit, como a gente mencionou aqui embaixo, de um edifício. Então, basicamente, não é que a Johnson fornece apenas produtos, mas ela também tem todo o seu escritório de projeto, instalação, serviço, manutenção, que pode sim fazer parte de um escopo de um serviço. Okay? Para toda essa linha de produtos que a gente viu. Toda a documentação da linha de produtos da Johnson, aqui é um exemplo da linha de produtos de automação e controle, mas ela é aberta na internet, então existe um site, chama Knowledge Exchange, e qualquer um está disponível na internet, qualquer um pode entrar e ver toda a documentação do sistema de automação. Aqui tem justamente um exemplo de ambientes críticos, produtos especiais, na verdade, aqui uma foto de uma válvula Venturi, todo o portfólio de automação e controle. E existe uma espécie de e-learning, que é uma ferramenta muito similar ao YouTube, mas tem diversos vídeos. A gente está trabalhando para que
grande parte deles tem a legenda em português, muitos são em inglês, mas são bem didáticos, são vídeos curtos, por exemplo, que explica o sistema de automação, uma válvula Venturi, então se nesse webinar não foi possível explicar em detalhes o funcionamento de todas essas aplicações, está disponível na internet para que seja pesquisado de maneira independente também. Ok, e aqui a parte de dúvidas. Acho que a gente tem um tempo aí, então, Felipe, para dúvidas, se houve alguma. Obrigado, Thiago, pela apresentação. Tem uma pergunta, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui, boa tarde do Leandro. Não sei se você já tinha mencionado antes, mas como conseguimos uma apresentação voltada para clientes sobre os produtos e controles para áreas críticas? Aqui está meu e-mail, você pode mandar um e-mail para mim, e aí eu consigo encaminhar para um representante de vendas e eu consigo fazer parte da apresentação também, sem problema nenhum. Então, pode mandar um e-mail para mim, e aí eu agendo. Nesse caso é o Sérgio, que a gente tem um vendedor exclusivo para ambientes críticos, laboratório de hospitais, que é o Sérgio, e aí eu entro em contato com ele para que a gente vá com você, sim. Perfeito. Mais alguma pergunta? Ele agradece aqui, a gente está bem em cima do horário, não temos mais nenhuma pergunta. Agradeço a você, Ti, pela apresentação. Se quiser, pode fazer um fechamento. E convido a todos a preencherem nossa pesquisa de satisfação, que vai ser encaminhada aí nos próximos dias referente a este webinar, ok? Perfeito. Bom, então, tá aqui, a Johnson tem um canal no YouTube, existe muito conteúdo lá também, para diferentes linhas de produto. Já mencionei o LinkedIn da América Latina. E o próximo webinar relacionado à automação e controle é justamente amanhã, no mesmo horário, de linhas de controles de IP, arquitetura em anel. Aqui é a linha Métodos, né? E fica o convite aqui, como mencionou o Felipe, certo? São mais do que convidados para participar de outros webinars. E obrigado a presença de todos. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos. A gente se vê nos próximos webinars. Forte abraço, pessoal.